Olá, tudo bem? Eu, Maura Feliciano de Araújo, advogada, professora em Direito Previdenciário, estou aqui hoje, deixando este vídeo para vocês, porque estamos às vésperas do dia 13 de novembro de 2020. Não é apenas uma sexta-feira 13, mas é também, o dia em que nós comemoramos no nosso calendário jurídico previdenciário um ano de reforma constitucional previdenciária. Há um ano que nós estamos aí convivendo, com a nova redação que a Emenda 103 deu à Constituição Federal no que diz respeito a direitos previdenciários que abrangem os empregados, segurados obrigatórios e facultativos do Regime Geral de Previdência Social, assim como também para os servidores do regime próprio de previdência, mas incluído apenas aqui aqueles que pertencem à União. Tivemos no ano passado a edição da Emenda 103 e levamos alguns meses, algum tempo para que os outros textos de lei, quando eu digo texto de lei, eu me refiro ao Ofício Circular da Previdência Social de dezembro de 2019, eu me refiro à Portaria 450 de 2020, eu me refiro ao Decreto 10.410 também de 2020, que atualizou o Decreto 3.048 de 99, eu me refiro ao Decreto 10.491, também de 2020, que já veio atualizar o Decreto 10.410. Em um ano, nós estamos entre as disposições da emenda constitucional, disposições transitórias, de transição, com vários artigos mencionando que, até que lei venha, até que lei complementar, ou seja, a emenda constitucional está condicionando determinadas questões à legislação futura, leis estas que até o momento não vieram, mas que por meio de portaria, que por meio de decreto, traz aqui novas interpretações sobre aquilo que a emenda constitucional talvez nem tenha dito. O que eu quero destacar, eu enquanto advogada, eu enquanto especialista em planejamento previdenciário, o que eu venho destacar aos colegas? Primeiro, o artigo 195, parágrafo 14 da Constituição Federal, estabelece que as contribuições previdenciárias só serão contabilizadas como tempo de contribuição se elas tiverem como base de cálculo, no mínimo, o salário mínimo. É esta a interpretação que a Previdência Social vem oferecendo, vem dando, na verdade. E o que é engraçado, eu posso ter uma proporcionalidade, eu posso ter uma fração, do salário de contribuição, principalmente para o empregado, para o doméstico e para o avulso, exatamente porque ele foi contratado ou dispensado no meio, no início do mês, no final do mês, porque pelas faltas injustificadas ele não alcançou ali, no mínimo, o teto mínimo da Previdência, ou porque, com a grande maioria dos trabalhadores, ele não foi contratado com grandes fortunas, ele não foi contratado pelo teto máximo da Previdência ou acima do teto máximo da Previdência. E detalhe, como o parágrafo 14 não fez nenhuma restrição, não fez nenhuma distinção, então esta questão ela está para o empregado, para o doméstico e para o avulso. Ou seja, desde o dia 13 de novembro de 2019, que aquele empregado, aquele doméstico, aquele avulso que não está atento no seu CNIS, ele acha que aquela contribuição está valendo para ele para tempo de contribuição e não está. E o que é pior, veio o decreto 10.410, publicado no dia 1º de julho de 2020, e estendeu esta restrição, vamos colocar assim, para mais questões previdenciárias, retroagindo ao dia 13 de novembro de 2019. Ou seja, nos termos do decreto, desde o dia 13 de novembro de 2019, que as contribuições abaixo do mínimo não estão sendo consideradas para adquirir e para manter a qualidade segurada. Não está sendo considerado para carência, não está entrando no cálculo do salário de benefício. Ou seja, o decreto está falando mais alto do que a própria emenda constitucional. Tem como corrigir isso? Tem como corrigir.
pela Portaria 450, pelo Decreto 10.410, o empregado, o doméstico e o avulso, nas suas contribuições a partir de 13 de novembro de 2019, devem fazer o quê? Complementar essas contribuições, devem fazer outros dois tipos de ajuste, que é o ajuste de agrupar ou o ajuste de usar o excedente de uma competência para outra. O único detalhe é que, pelo menos até ontem, quando eu deitei para dormir, nós ainda não tínhamos um ato declaratório, nós ainda não tínhamos nenhuma portaria estabelecendo critérios para fazer o ajuste ou para usar o excedente, ou para fazer o ajuste do excedente ou do agrupamento. Ou seja, a Previdência, juntamente com a Receita, já criaram o caminho do complemento. Então, se o meu salário de contribuição ficou em R$ 600, então eu vou complementar até chegar aos 1.045, uma alíquota de 7,5%, né, atualmente, e então faço esse acerto junto à Receita Federal. Qual é o grande problema, gente? As pessoas elas não estão sabendo disso. Isso não foi amplamente divulgado. Nós da advocacia ainda não tivemos tempo de pegar todos os empregados e dizer, olha, preste atenção, preste atenção. E isso está batendo na porta do segurado em que momento? Quando ele busca o benefício por incapacidade temporária, quando ele busca o benefício da aposentadoria, né, da aposentadoria nas regras de transição. E aí como que fica? Fica complicado. Um outro ponto da reforma constitucional previdenciária ainda está ligado a essa questão dos acertos, dos ajustes a serem feitos a essas contribuições abaixo do mínimo. O segurado, ele terá a qualquer tempo a possibilidade de fazer esses acertos, com algumas ressalvas. Eu só posso agrupar ou usar o excedente com as competências do mesmo ano civil. Se é a qualquer tempo, eu posso fazer esses acertos em 2020, em 2010, em 2030, em 2000, qualquer ano a partir de 2019, a partir de novembro de 2019. Mas, se o segurado falecer, tá, nesse intervalo aí, se ele tiver contribuições abaixo do mínimo, se os dependentes quiserem fazer algum tipo de acerto para acessarem algum benefício para eles, eles têm um prazo para fazer esse acerto, que é até o dia 15 de janeiro do ano subsequente. Ou seja, segurados que faleceram neste intervalo aqui de 13 de novembro de 2019 até 31 de dezembro de 2020, os dependentes terão que fazer o acerto daqueles meses abaixo até o dia 15 de janeiro. Bom, e aí quer dizer que se não fez esse acerto, o que acontece? Eles ficam no prejuízo. Por que que aquele segurado que faleceu em janeiro de 2020, em tese, ele tem um tempo maior do que aquele segurado, né, que faleceu em dezembro de 2020? Por que que os dependentes deste de janeiro têm mais tempo para regularizar do que os dependentes do mês de dezembro? Cadê a questão da isonomia, não é? Então, eu preciso tratar os iguais de forma igual, eu preciso tratar os desiguais de forma desigual, mas o que me chama a atenção, se o segurado pode a qualquer tempo fazer o acerto para poder resgatar algumas questões previdenciárias, eu creio que se eu estou falando de proteção social, o mesmo também deveria se estender aos dependentes, até porque, em tese, eles estão num lado mais frágil, porque perderam um ente querido, perderam um instituidor, perderam muitas vezes ali o provedor da família, e se eles não correrem contra o tempo, não vão poder usufruir da proteção social que se espera da previdência social. No meio de muitas, né, reclamações, no meio de muitas contestações, tem uma coisa boa que aconteceu com a reforma constitucional previdenciária. E qual é, Maura? É que a forma como o cálculo do benefício está sendo realizado, com a permissão do artigo 26, parágrafo 6º da emenda 103, que permite serem descartados quantos salários de contribuição forem necessários para se chegar a uma renda mensal inicial boa para o segurado. Isso tem aí levado, né? Não aconteceu ainda no meu escritório, mas tenho acompanhado os meus colegas, tenho acompanhado as suas concessões. Esta permissão da emenda 103 tem permitido para muitos segurados receber um benefício maior do que um salário mínimo. O salário mínimo é de R$ 1.045, tem muito segurado recebendo, se não o teto da Previdência, praticamente aí metade do teto máximo da Previdência Social, R$ 6.101. Ou seja,
Nem tudo, né, é tão triste assim nesse um ano de reforma da Previdência Social. Claro que esta possibilidade, ela carece de uma análise profunda de um especialista em direito previdenciário, em que momento que compensa, quantos meses que vale a pena uma contribuições maiores e, lógico, também respeitando qual é o segurado que eu estou lidando. Se eu estou lidando com um segurado empregado, que tem um salário de R$ 3.000, é lógico que eu não posso induzi-lo, né? Fazer, olha, recolha uma contribuição pelo teto máximo que tá tudo. Não, vai depender de uma análise pontual para cada segurado, para cada tipo de segurado e para cada tipo de filiação desse segurado junto à Previdência Social, tá certo? Não tenho pretensão nenhuma de esgotar o tema aqui com vocês, até porque nos vídeos anteriores eu já tratei de algumas questões muito pontuais relacionadas à emenda 103, relacionadas à reforma da Previdência Social. O que eu posso dizer enquanto advogada? Valorize o trabalho da advocacia previdenciária. Valorize aquele advogado, aquela advogada que lhe foi recomendado ou que você tomou conhecimento de que ele é um profundo conhecedor, estudioso da matéria previdenciária. Pague uma consulta a este advogado, contrate a assessoria especializada que ele tenha, porque a gente tem visto muito, eu, né, como professora, inclusive, tenho visto muito o quanto que a classe de trabalhadores e de segurados facultativos estão, entre aspas, perdendo por não serem bem orientados no tocante ao acesso à previdência social e algumas questões que pode ser tratada de uma forma preventiva, de uma forma inicial. É assim que fica a minha contribuição neste vídeo com vocês, relativo a um ano de reforma da Previdência Social. Perceberam que nem tudo é ruim, mas que é preciso tanto a sociedade quanto nós, profissionais, termos muita atenção a toda esta dinâmica que ainda envolve o direito previdenciário. Um abraço no coração de vocês, curtam este vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para que vocês possam aí receber, né? Se inscrevam e ativem o sininho para que vocês possam aí ter acesso às próximas publicações, tá certo? Olha, né, comente aí na sua sociedade, né, na sua associação, no seu bairro, na sua empresa, né, para que todo mundo tenha ciência e conhecimento de quais são os seus direitos, de qual é a proteção social que a Previdência Social tem para lhe oferecer. Um abraço, até o próximo vídeo.